se Esaú matasse os dois, né? Agora, a saída já foi uma grande perda, porque quando Rebeca olha para a face de Esaú, vê que ali está o responsável pela, pela perda do filho querido dela, porque ela amava muito a Jacó. E ela chegou a dizer: o que será da minha vida se Jacó casar com alguém daqui? Quer dizer, o que será da minha vida se Jacó casar com essas mulheres aqui da região? E isso foi pior, porque Jacó nem casou com as mulheres dali, nem ela teve Jacó próximo dela, ela nunca mais viu Jacó. Então ela perdeu de uma vez o filho amado. Para quem tem gêmeos e só tem um filho, e era o filho que estava ali em torno, porque o Esaú casou e foi para as montanhas de Seir e foi atender aos seus negócios, e ela tinha mais Jacó ali amparando a ela e amparando ao seu esposo, que já estava com mais de 130 anos e não estava enxergando. Dependia muito do serviço de Jacó. Agora, esse serviço, então, desaparece. São situações graves que aconteceram ali e que o próprio Isaac sofreu muito a ausência de Jacó. E quando Esaú vem ali, como Esaú explica esse vazio que está na casa do pai e da mãe, quando ele também não podia preencher esse vazio, e no velório da mãe, o que ele pudera fazer, né? Então, que lembrança, como foi esse velório, né? Então, essa e outras situações que se passaram. E como já falamos aqui, a cabeça de Jacó também, onde estava, lá em Padã Arã, pensando de tudo isso. Então, o perdão, ele precisa ser liberado, né? O irmão Elias falando aqui sobre a parente, sogra, nora, né? Eu era criança ainda, eu lembro que por causa do bolinho, um pedaço de bolo de aniversário, a minha mãe atrasou, ou houve um negócio assim, e não pegou um pedaço de bolo na casa da minha sogra. Aquilo criou, da sogra da minha mãe, aquilo criou um problema ali. Mas a minha mãe, crente, já no outro dia foi lá chorando, pediu perdão, resolveu aquele negócio e continuaram a vida normal. Mas às vezes um pedaço de bolo separa uma família, e quantas estão separadas com isso, e Deus olhando e diz: por quê? A gente tem as nossas diferenças, mas as diferenças não é para separar, as diferenças é para aliar, para somar. Então respeitemos as pessoas como são e entendamos que conviver com as pessoas não nos obriga a você ter que estar ali o tempo todo, atuando o tempo todo, ser igual a outra pessoa. Não, você pode tomar um café, você pode jantar, você pode estar ali, você pode auxiliar a pessoa, você pode depender da pessoa e estar bem. Então, teve uma vez que uma pessoa me negou alguma coisa, um amigo negou alguma coisa muito forte para mim, e eu olhei assim, vi que aquilo ia criar uma situação muito grave. Eu falei para ele, aí eu insisti com ele, falei: não, mas faz isso por mim, por favor, por causa disso, disso, e dei toda uma explicação. Faz só dessa vez. Não, então tá bom, vou fazer. Mas Deus me deu uma visão lá na frente, como seria difícil depois resolver aquele problema. Então, eu não precisava daquilo, não precisava de jeito nenhum, mas demonstrei como se eu necessitasse profundamente daquilo para poder evitar um problema, porque a gente precisa um do outro. Você precisa não só daquilo, mais do que aquilo, a gente vai precisar o tempo todo do nosso irmão, do nosso parente, do nosso amigo, os nossos filhos, né? Como que viram os sobrinhos de Esaú, viram, de Jacó, que já estavam ali? Cadê o tio? Para onde foi o tio? Então, eram muitos filhos, né? Qual o exemplo que ele deixou para aquela família? Porque a família de Isaac era uma família enorme. Não era, os filhos eram só 2, mas servos tinha mais de 200, 300. A gente vê que Abraão tinha 380 pessoas que serviam. Quando Abraão morre, aqueles servidores de Abraão são servidores de Isaac. E ali havia um governo, ali não era uma família, ali era uma aldeia todinha, uma aldeia enorme. Quando Esaú vem com 400 homens, era uma expedição militar, era uma expedição de retaliação poderosa, dizendo assim: olha, aqui eu não tenho medo de ninguém. 400 homens ali era uma cidade. Você tem um exército com 400 homens armados, podia vir quem quisesse. Não era
um grupinho qualquer, não é uma aldeiazinha qualquer. Os 400 homens que vinham ali não eram 400 homens quaisquer, eram 400 homens armados, era um exército afiado. Qualquer um dos 400 está pronto para guerrear com 4, 5 que viessem. Então, era para assustar mesmo. E esse exército que Esaú tinha era dele, mas Isaac estava equipado também. E esse povo, quando olhava para Isaac, diria: mas esse homem não é um homem crente? Se eu não soube criar filhos, não tem filhos, só tinha 2 e não conseguiu cuidar nem dos 2. Então, toda essa situação, a gente pensa que o problema é meu, mas o problema não é meu. Eu sou um espelho para meu sobrinho, para meu neto, para todo mundo, e espraia, e isso se torna complicado. Isso é tão real.